A segunda lei da reforma tributária já está sancionada pelo presidente. Olá, sou o Rubem Franco, da Franco Advogados. Vamos tratar aqui hoje desse tema. Dê o seu like ou dislike, se inscreva no canal e nos assista no Instagram, no branco.consultores.tributários e branco.advogados. A segunda lei de regulamentação da reforma tributária, que unifica os tributos federais, estaduais e municipais sobre o consumo, foi já sancionada pelo presidente no último dia 13. O principal ponto da lei é a criação do Comitê Gestor do IBS, que ficará responsável pela gestão e coordenação operacional do imposto. Ou seja, ao invés de cada estado ou cada município legislar sobre os seus impostos, que estão previstos na Constituição, com a substituição do ITCMD e do ISS, esse comitê gestor, que vai ter representantes de todos os municípios e todos os estados, passarão então a ficar responsável pela gestão e a arrecadação operacional dos impostos que antes eram controlados pelos próprios estados, seus impostos, e os municípios pelos seus impostos, que era, no caso, nós estamos falando de imposto sobre consumo, que no caso dos municípios era o ISS. O texto ainda institui a Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS e da CBS, com a missão de administrar conflitos com os contribuintes. Ao mesmo tempo, o governo lançou a plataforma digital da reforma tributária, que vai centralizar as operações fiscais das empresas e será capaz de processar cerca de 200 milhões de operações por dia. Isto aí provavelmente vai dar problema, porque o Brasil tem provavelmente mais do que 200 milhões de operações a cada dia aqui no Brasil. O volume de vendas e compras em todos os estados brasileiros, só de município nós temos aí 5.535, ou seja, essa plataforma do governo já vai começar, a meu modo de ver, um pouco desatualizada, mas vamos ver. As medidas dão início à implementação da reforma tributária, que vai unificar 5 tributos: os federais PIS, COFINS e IPI, além do ICMS estadual e do ISS municipal. Vai transformar isso tudo num IVA, Imposto sobre Valor Agregado, subdividido em 2 tributos: a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que caberá ao governo federal, e o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que é repartido entre estados e municípios. Por isso tiveram que criar esse comitê gestor para eles poderem fazer lá as suas contas e cada um receber o valor que é de direito. Durante esse ano não haverá recolhimento efetivo dos novos tributos, esse ano 2026, né? Mas as empresas terão de emitir documentos fiscais para testar o sistema e prestar informações que permitam calcular a alíquota que será cobrada a partir de 2027. Ao sancionar a lei, o Executivo vetou 10 dispositivos que foram considerados inconstitucionais ou contrariavam o interesse público, entre os quais um trecho que ampliava os benefícios das sociedades anônimas de futebol. O governo ainda derrubou o trecho que incluía na chamada cesta básica estendida. Essa cesta básica estendida tem uma redução de 60% na alíquota padrão dos novos tributos. E o governo derrubou o trecho em que falava que os alimentos naturais líquidos compostos por vegetais, frutas, ainda que mistos, tirou essa redução da alíquota que havia. O chefe do Executivo manteve os trechos que reduziam as cobranças da CBS de 1,5 para 1 e do IBS de 3 para 1. Um ponto polêmico diz respeito às regras em relação à tributação do ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doações. Entre elas está a obrigatoriedade dos estados adotarem a alíquota progressiva com um teto de 8%. A partir de agora, os estados, todos eles, vão ter que adotar, que adotavam a alíquota fixa, vão ter que fazer uma tabelinha,
Por exemplo, o Estado do Rio já existe essa tabelinha já há uns 10 anos. Em São Paulo ainda constava ainda a alíquota única de 4% sobre doações e herança. Além disso, o texto altera a base de cálculo do tributo que incide sobre doações, considerando o valor apurado por uma metodologia que considera a geração de caixa da empresa, em que o valor mínimo seja o patrimônio líquido ajustado pela avaliação de bens e dívidas a valor de mercado. Também aqui o Estado do Rio de Janeiro já previa isso na sua legislação, embora profissionais da área sempre consideraram essa previsão inconstitucional, já que a lei que havia instituído o ITCMD previa que, no caso de venda de cotas de empresa que não tivesse cotação na Bolsa, o valor seria o valor do patrimônio líquido contábil. E aí os estados, com essas mudanças e essas tendências de arrecadação, começaram a pedir aos seus procuradores para fazerem parecer que precisava reajustar o valor do patrimônio líquido, quando não havia lei nenhuma que previsse isso. O Estado do Rio saiu na frente, colocou na sua legislação estadual esta previsão, já vai para 10 anos. Em razão do atraso na aprovação e sanção dessa nova legislação, essas novas regras só entrarão em vigor, é muito importante isso, a partir de 2027, em respeito ao princípio de anualidade que determina que um tributo só pode ser cobrado no ano seguinte ao da publicação da lei que o criou ou aumentou. É isso aí, pessoal.